Olá, seja muito bem-vindo, Heleno Ferreira falando. Antes da gente iniciar esse nosso assunto, esse bate-papo sobre sucessão, quero te fazer um encorajamento. Quando a gente está falando sobre imposto ou sucessão, obrigatoriamente a gente tem que entender sobre regime de bens. Por quê? Porque é ele que vai ficar valendo, essa é a regra que vai valer, quer seja um acontecimento que venha da pessoa física, quer seja um acontecimento que vá da pessoa jurídica, quando a gente está pensando na sucessão. Então, entender regime de bens é muito importante. Por isso, sem mais delongas, vamos lá entender como é que funciona regime de bens e sucessão. Então, qual é a importância? Já falei. Define como o patrimônio vai ser administrado durante o casamento ou a união estável. A gente vai ver que tem uma distinção aqui de união estável, a gente já aborda mais à frente. Impacta diretamente em caso de divórcio ou falecimento. Então, todo casamento, assim como a vida, vai chegar ao fim e vai seguir essa regrinha aqui, esse regime de bens. Por isso que é tão importante a gente entender sobre eles. Então, o conceito de regime de bens é conjunto de regras que define a distinção entre bens comuns e particulares. A gente vai ver que dos mais diversos regimes aqui, nós vamos ter coisas que são só de um, coisas que são só do outro e coisas que são dos dois. Por isso que é bom a gente entender como é que funciona isso. E na ausência de escolha formal, fica valendo a aplicação do comunhão parcial de bens. Fui, casei e não escolhi lá um regime ali. Então tá valendo o comunhão parcial de bens. Aqui a gente vem então para a nossa definição. Ponto alto do nosso conteúdo aqui é entender cada um desses quatro regimes. A gente vai ver que ainda tem união estável, mas não é um regime propriamente, mas vai ser igual a um desses daqui. Então, comunhão parcial de bens. Esse daqui é aquele que, se você não escolher, fica valendo ele. Então, bens comuns adquiridos após o casamento é dos dois. E essa palavra onerosa que aparece, né? Adquiridos onerosamente durante a união, significa o quê? Que é aquilo que deu trabalho, aquilo que custou. Independente em qual imposto de renda está declarado. Fica valendo que é dos dois. Comprei um carro, mas está no nome só de um. É dos dois. Foi depois do casamento? Foi, então é dos dois. Bens particulares. Então, aquilo que for anterior ao casamento continua sendo de cada um. Então, tem bens particulares e bens comuns nesse regime. Qual que é o reflexo? Vai ter uma meação apenas dos bens comuns. Então, lembra, imagina que existe 3 caixinhas. De um cônjuge, do outro, e uma caixinha que é dos dois. Aquilo que estiver na caixinha que é dos dois, vai para a meação, 50%. E daquilo que for particular, aí é de cada um. E quando for não oneroso, então aquilo que vem de herança, de doação, isso é não oneroso, aí continua sendo particular. Então, esse é o comunhão parcial de bens. Só quero fazer mais uma observação que a gente vai poder aplicar para os outros também. Sempre que houver o comum, aquela caixinha que é dos dois, bens comuns, não é mais possível se tomar decisões isoladas. Então, sempre que você for alienar, vender, comprar alguma coisa, o cônjuge tem que estar assinando conjuntamente, tá bom? Isso vale aqui no comunhão parcial, porque parcialmente, depois de casar, tem bens comuns. Perfeito? Quando a gente vai aqui para o comunhão universal de bens, todos os bens, independente do prazo, antes ou depois do casamento, tornam-se comuns. Então, qual que é o reflexo disso? Não existe aquela caixinha do particular, o que é só de um, é tudo dos dois. Quando a gente vem aqui para a separação total de bens, então cada cônjuge mantém o patrimônio totalmente separado. Então, se você tiver lá bens móveis, administração separada, você assina isoladamente, está tudo certo. Agora, quando for bens imóveis, exige a anuência do cônjuge também, mas você pode tirar isso se vocês concordarem lá no momento que estiverem casando. Então, dá para tirar isso, mas fica valendo essa regrinha no separação total de bens. E, finalmente, a participação final dos aquestos, durante o casamento, tudo funciona como se fosse de cada um separadamente. Ou vem da morte ou um divórcio, aí vai lá, funciona como uma comunhão parcial. Aquilo que foi depois do casamento, vocês vão ter que fazer a separação. E, de novo, vai ter que considerar o que era comum do casal e o que era particular.
Simples assim, regime de bens. Primeiro passo está dado. Quando a gente avança mais um pouquinho, a gente percebe que existe a figura da união estável. A união estável não é um regime propriamente dito, mas ele vai ter o poder, vai ser equiparado como se fosse a comunhão parcial de bens. Qual que é a definição de união estável? É uma convivência duradoura, mas não existe um prazo determinado como havia antes de 2017. É público, então as pessoas vão reconhecer aquele casal e desde que haja a intenção de constituição de família. Então, se cumprir esses critérios, união estável. Ah, Helena, mas eu não fiz nenhum registro, eu não fui no cartório, não fiz nada. União estável. Tá? Nesse caso, não havendo esse pacto, como eu falei, não sendo acordado, porque você pode também ir ao cartório, mesmo sendo união estável, você fala assim, ó, nossa união, temos união estável e vai vigorar a comunhão parcial de bens ou comunhão total de bens. Você pode fazer isso no cartório. Mas se você não fizer isso, fica valendo a comunhão parcial de bens também. É possível alterar o regime de bens? É possível, só que não é tão fácil. Não é tão fácil por quê? Primeiro que tem que ter a anuência do juiz. O juiz que vai determinar se pode ou não. E segundo, tem que ter a concordância dos dois cônjuges. Não pode ser o pedido só de uma das partes. Os dois têm que estar ali. Não pode prejudicar terceiros também. Então imagine que você está devendo alguma coisa para alguém, você queira separar do patrimônio ali da sua esposa para não pegar tal, e aí você vai para uma separação, você quer mudar o regime de casamento, não vai ser aceito. E aí precisa da representação do advogado também, o advogado é quem faz isso, tá bom? No caso da união estável é a mesma coisa, consegue fazer alteração, pode ser até extrajudicial, por escritura pública. Então, simples assim, não tem tanto segredo até aqui, a gente está tratando superficialmente, só que vai um alerta aqui. Existem reflexos na sucessão da gente pensa nesse regime. E é isso que a gente vai ver de agora em diante. A gente está encerrando aqui o nosso tour desse primeiro momento que a gente fez. Só que quais são? Então, as consequências práticas são: no divórcio, cada um fica com seus bens particulares. Lembra das caixinhas que eu falei? A gente vai até desenhar nas próximas. Mas dos bens particulares, cada um sai com o seu, e o que for comum é dividido. E na morte, além da ameação, o sobrevivente pode herdar bens particulares. Então, o regime de casamento ele é muito importante. E aí a gente vai entender as regrinhas, né? Existe até um jargão que o pessoal fala que quem é meeiro não é herdeiro. A gente vai ver que tem casos que sim, conforme a existência de descendentes ou ascendentes. Isso nós vamos ver com mais detalhes nas próximas. Então, não entendeu alguma coisa, vai amadurecendo aqui, porque não é uma coisa que você vai tudo de uma vez, mas você vai ver os impactos. E a importância disso, para quando você for escolher instrumentos, quer seja financeiros, quer seja jurídicos, para sua sucessão e para diminuição no pagamento de impostos, que é a famosa elisão fiscal. Tá bom? Tudo legal. Grande abraço. Tchau, tchau.